Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriales. Bom, no vídeo de hoje vou falar sobre o que é paradigma, né? O que é paradigma? Bom, o que é paradigma então, para a gente começar a conversar? Paradigma a definição de paradigma, ela é modelo ou padrão a ser seguido. Beleza, mas ainda assim fica meio difícil de entender o que é paradigma. Então eu vou falar um pouco do meu paradigma pessoal. O meu paradigma é a minha forma de pensar, minha forma de. O padrão que eu sigo. Por exemplo, quando eu morava no Rio Grande do Sul, em Rocaçales, eu fui criado em Rocaçales, né, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu recebi muita influência do meio onde é que eu estava, da mesologia, lá que era o meu contexto. Só que Rocaçales é uma cidade bem conservadora. Tem um jeitão meio quadrado, meio conservador de ser. E eu absorvi esses valores, essa cultura, né, de ser conservador também. Então o meu paradigma, ele era conservador. Eu não estava muito aberto para muitas coisas. Inclusive, com 13 anos de idade, no colégio, numa aula de história, eu lembro que a professora falou sobre Meca, uma cidade que era uma cidade religiosa importante, onde é que existiam várias religiões, e ela entrou no papo de religião, na verdade. E aí falou que em outros lugares do mundo existiam outras religiões e que o cristianismo, né, ele era uma coisa mais característica do Ocidente. E eu lembro que aquilo me chocou bastante. Aquilo me impactou, assim, como, mas então não existe um Deus para todo mundo? Então essa história de religião tá meio mal contada essa história aí. E aí eu lembro que eu decidi então não acreditar mais em Deus. Porque eu fiquei me questionando, por que o nosso Deus é certo e o Deus lá na China é errado? Por que o nosso está certo e o dele está errado? Então eu lembro que dali pra frente eu mudei. Então quando eu decidi não acreditar mais em Deus, o meu paradigma mudou. A minha forma de encarar a realidade mudou. O modelo que eu seguia, que era um modelo religioso, que tinha Deus, aquilo acabou. Tá entendendo? Então o meu paradigma, ele perdeu essa característica de religião, assim. Eu comecei a focar mais na ciência, mais na comprovação científica dos fatos, tá entendendo? Então, o meu paradigma era assim, era assim, hoje ela não é mais assim. Hoje ele está com um paradigma mais filosófico, que eu acho que fica mais coerente com a minha situação. Bom, então o paradigma é isso, assim, é o modelo que a gente escolhe ou, ou prefere, ou a gente é ensinado desde criança a seguir. A religião é um modelo, é um paradigma, o paradigma religioso. Isso é um tipo de paradigma que a gente decide seguir ou não. Porque tudo na nossa cabeça são formas de enxergar a realidade. Então tem que ver quais são as construções cognitivas da nossa infância, as construções de valores que a gente teve da nossa infância para cá, que moldaram o nosso paradigma. Normalmente as pessoas que têm mais autoridade, que estão no nosso convívio, é elas que influenciam a gente dentro do nosso paradigma. Bom, a notícia é
que não existe um paradigma perfeito. Pode até existir um ideal de paradigma, mas, em resumo, todos os paradigmas de todos os seres humanos, eles são falhos, tá? Então, a forma de ver, né, o padrão a ser seguido hoje na sociedade é uma coisa que a gente tem que estar sempre modelando e reaprendendo para a gente não ficar cegamente seguindo o mesmo paradigma, sem questionar, simplesmente numa crença cega, achar que a realidade é assim e acabou. Porque não é assim. Na verdade, a vida é dinâmica, ela vai mudando e as coisas vão evoluindo com o tempo. Então não tem como ser uma coisa constante o tempo todo, porque vida é movimento, vida é evolução, vida é expansão. Então o paradigma também é algo que expande e evolui junto com a vida. Então não tem um modelo certo, não tem. Existem modelos ideais que a gente pode aprender e seguir, mas não tem o certo, o jeito certo. E obviamente a gente precisa de um paradigma para seguir, porque senão a gente não tem nem estrutura cognitiva, a gente não tem nem estrutura mental para encarar a realidade. E a função do paradigma é essa, assim, dar um norte na nossa cabeça, dizer assim, não, peraí, se todos os paradigmas provavelmente tem alguma coisa de errado, mas eu tô aqui até hoje e minha vida vem dado certo. Tá tudo certo, é assim mesmo. O paradigma tem essa função de ajudar a gente a lidar com a realidade. Mas agora, ele sempre evolui. Tá bom? Beleza, mas o que me ajudou a mudar o meu paradigma dentro desse contexto da religião? Eu lembro que eu estava fazendo curso de psicologia. E aí eu peguei um livro para ler sobre... Não me lembro agora, mas era um livro de filosofia em psicologia. Né? O autor era filósofo. E aí eu lembro que eu li uma afirmação que eu achei muito importante. Porque o meu paradigma, nessa época, com 24 anos, hoje eu tô com 29, meu paradigma era completamente científico. Completamente científico. Eu não acreditava em Deus. Deus e Papai Noel era a mesma coisa, assim. Era uma piada de mau gosto para enganar as criancinhas. Mas uma coisa me ajudou a sair do meu Deus ciência. Porque eu li uma afirmação no livro que mudou o meu paradigma, assim como a minha professora no ensino fundamental mudou o meu paradigma religioso. Porque até então o meu paradigma ele era, depois que eu entendi que Deus era uma coisa muito subjetiva do ser humano, que cada lugar no mundo tem o seu, mas aí todo mundo fala que na verdade é o mesmo e ninguém nunca viu ele. Bom, é uma confusão danada. Ninguém tem uma explicação boa assim. Então eu decidi realmente seguir o paradigma científico. Não, o que importa é a ciência, ela comprova os fatos e ponto final. Então a minha forma de viver era isso. E aí nesse livro de psicologia, que era de filosofia, mas era de psicologia, eu li uma afirmação que mudou meu paradigma. Porque era um livro de avaliação, de como avaliar um grupo e coisa e tal. E aí ele falava assim, a ciência é uma das melhores ferramentas hoje que a gente tem para avaliar a realidade. Porque a ciência ela se aproxima da realidade, assim, especificamente, matematicamente, explica tudo matematicamente, lógico, racional, assim, ela vai muito perto da realidade.
Só que a ciência não é a realidade. E aí quando eu entendi assim, tipo, nossa, tipo... a ciência realmente ela tem essa coisa de descrever mais aproximadamente a realidade. Mas ela ainda não é a realidade. Então, naquele momento eu percebi que o meu paradigma a minha forma de encarar a realidade somente pelo viés da ciência era um paradigma torto, tá entendendo? Porque por mais que a ciência consegue comprovar nas miúças várias coisas, mas ela não é a realidade. Ela descreve a realidade mais aproximadamente, mas ela não é a realidade. Então, quando eu entrava dentro do papo de Deus com o meu paradigma científico, não tinha espaço mental para mim simplesmente pensar nessa possibilidade. E não só Deus, mas toda uma questão, vamos dizer assim, holística, né? Por trás eu não tinha espaço mental para isso, porque dentro do meu viés, o meu paradigma científico, ele não deixava eu simplesmente pensar coisas fora dessa caixa. Então, naquele momento, quando eu li essa afirmação que a ciência se aproxima à realidade, mas ela não é a realidade, eu entendi que o meu paradigma estava torto, que o meu paradigma tinha um erro que me botava dentro de uma caixinha e não deixava eu viver a realidade de uma forma mais integral. Tá bom? Esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vim falar um pouco sobre paradigma, o que aconteceu comigo, o que mudou. E por favor, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem e entrem no site, tá? Entrem no meu site, eu estou sempre publicando artigos toda semana. Por favor, comentem aqui no vídeo, comentem lá no site, tá bom? Então tá, valeu, obrigado.